Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos de número 1 a 8. Eu convido você a se colocar de pé para fazermos a leitura deste texto sagrado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pregar a Tua palavra nessa noite. Ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Submetemo-nos à Tua palavra. Desejamos conhecê-la, praticá-la e assim glorificar o Teu nome, fazendo a vontade do Senhor. Prepara-nos, ensina-nos, corrige-nos, exorta-nos e faz-nos, ó Deus, mais semelhantes ao Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar. Nós já vimos hoje pela manhã, quando pregamos o capítulo 2 dessa carta, a primeira parte, que essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Onde Paulo está quando escreve essa carta? Paulo está preso num calabouço romano. Paulo está acorrentado pelo evangelho, preso como um criminoso, porque pregava o evangelho no Império Romano, onde César havia proibido a pregação do evangelho, a adoração a Jesus Cristo. Os crentes estão morrendo, queimados, morrendo comido por leões, crucificados, e como Paulo, alguns cidadãos romanos que criam em Jesus, decapitados por causa da sua fé. Esse momento difícil de Paulo muito nos chama a atenção, porque além da situação ou da circunstância da cadeia, é bem provável que Paulo esteja doente, velho, com o seu corpo marcado pelas feridas por amor a Cristo. Paulo vai dizer aqui no capítulo 4, na sua despedida, ele pede a Timóteo que quando saísse de Éfeso e fosse a Roma visitá-lo, que levasse a sua capa. Provavelmente Paulo tinha passado um inverno muito rigoroso, e nós sabemos que os anciãos sentem mais frios do que os jovens, e Paulo provavelmente sentia muito frio onde ele está. A sua prisão é um lugar escuro, segundo nós conhecemos das imagens, uma prisão chamada Mamertina, onde a única entrada era um buraco no teto e a prisão ficava no subsolo, um calabouço. E ali Paulo, num lugar úmido, sujo, frio, ele pega
a pena, ele pega o papiro e ele vai escrever sua carta a Timóteo. Chama-me também a atenção que, além de pedir a capa, Paulo pede os pergaminhos. Paulo sabe que está morrendo, Paulo está velho, final de carreira, ele está passando o bastão do evangelho para Timóteo, mas ainda assim, Paulo dá o exemplo da importância que é estudarmos a palavra de Deus. Timóteo, por sua vez, é o pastor de Éfeso. Timóteo está na Ásia Menor, pastoreando igrejas, levantando líderes, corrigindo as doutrinas que estavam erradas, que estavam invadindo as igrejas, e Timóteo enfrenta algumas dificuldades internas e externas. O perigo de ser também condenado pelo Império Romano por adorar a Cristo, o perigo das perseguições dos próprios irmãos da sua igreja. Num contexto de muita dificuldade, Paulo termina essa carta, e essas são verdadeiramente as suas últimas palavras, dizendo para Timóteo pregar a palavra. Em tempos de extrema dificuldade, o cristão deve pregar a palavra. Em tempos de bonanças, o cristão deve pregar a palavra. A igreja é a agência do Senhor na terra para pregação da palavra. Quando nós encontramos essas últimas palavras, nós ficamos chocados, porque sabemos que o capítulo 3 traçou um perfil daqueles dias, dizendo que eram tempos difíceis, onde os homens eram maus, egoístas, cheios de si, amantes dos prazeres e não amavam a Deus, religiosos hipócritas, que estavam na igreja mas carregados de pecado, não mudavam o seu caráter. E quando eu olho para esse capítulo 3, que é o contexto imediato do texto que acabei de ler, eu me pergunto, e os nossos dias? Como são os nossos dias? No capítulo 3, irmãos, há um contraste muito claro entre as obras da carne ou as más obras e as boas obras daqueles que praticam a palavra de Deus. No capítulo 3, nós vamos encontrar um contraste entre aqueles que andam segundo a vontade de Deus, na parte final, e aqueles que andam para agradar a si mesmo. São dois sistemas guerreando: o sistema humanista e o sistema de Deus, e a vontade de Deus. Um sistema egocêntrico e o sistema cristocêntrico. Essas são as grandes diferenças sobre os dias que Paulo fala que seriam os últimos dias. Hernandes Dias Lopes diz sobre o egoísmo desses últimos dias, que no universo existe Deus, pessoas e coisas, e que a ordem, a vontade de Deus é que nós sejamos adoradores de Deus, e que nós possamos amar as pessoas, e que nós possamos também usar as coisas. Mas nesse sistema humanista, egoísta, egocêntrico dos nossos dias, quando as pessoas começam de uma maneira errada, amando a si mesmas, adorando a si mesmas, elas começam, na verdade, a adorar a si mesmas, ignorar a Deus, amar as coisas e usar as pessoas. As ordens são invertidas. E Hernandes Dias Lopes ainda aponta alguns dados interessantes, dizendo que, por exemplo, nesse sistema corrompido, as famílias estão em crise. Alguma estatística recente apontou que 51% dos casamentos da terceira idade estão acabando em divórcio. Cresceu 51% o número de divórcio na terceira idade. Os velhinhos estão se divorciando para se recasarem, para casar novamente. Ainda apontando a sua estatística, a crise na família, Hernandes Dias Lopes vai dizer que 75% dos homens
já cometeram algum tipo de deslize na fidelidade conjugal. E antes que as mulheres fiquem orgulhosas, 63% das mulheres também são infiéis no casamento. Uma sociedade que valoriza o poder, valoriza o sexo e valoriza o dinheiro, mas que ignora Deus e que vira as costas para Deus. Nós sabemos que vivemos numa sociedade de consumo, e nessa sociedade de consumo, estamos acostumados com o jargão: o cliente tem sempre razão. E por conta disso, talvez, as igrejas de hoje em dia se tornaram igrejas também com essa filosofia humanista, mundana. Igrejas que existem para agradar pessoas, onde a ideia é cativar consumidores e fazem de tudo para agradar o público, porque enquanto agradá-lo, ele vai estar ali. Então, nessa sociedade de consumo, o que nós temos percebido? Hernando Dias Lopes vai dizer também que antes de entrar na escola, nossas crianças já foram expostas a 30 mil anúncios. Não é à toa que as nossas crianças vivem dizendo para os pais: compra isso, compra aquilo, eu quero aquilo outro, agora eu quero um brinquedo novo. Tem casas por aí, irmãos, que o quarto da criança parece mais uma loja de brinquedo, de tanto brinquedo que ela não dá conta de brincar, porque ela é exposta à propaganda. As coisas estão tomando o lugar das pessoas. Hoje em dia, nós consumimos mais do que antigamente, porém, nos relacionamos muito menos. É comum as pessoas terem celulares da moda, cheios de recursos, mas quase não se conversa mais um com o outro. Os casais não têm tempo para si, os pais não têm tempo para os filhos, os crentes não têm tempo para Deus, porque tem que trabalhar, tem que ter dinheiro para comprar mais coisas. São amantes do prazeres e não amantes de Deus. Hoje em dia é triste essa realidade. O lazer, a diversão, o culto ao corpo, o culto ao estômago, o futebol, o cinema, a TV, os jogos eletrônicos estão tomando o lugar de Deus, estão ocupando a mente e o tempo dos crentes. A igreja evangélica cresceu em número, mas não cresceu no compromisso com Deus. As pessoas vieram para a igreja, mas continuaram com o mesmo mau caráter, com a mesma vida carregada de pecado. Temos número crescente, mas pouca vida. Pessoas que entram na igreja, mas não mudam de caráter. A igreja brasileira está cheia de misticismo, emocionalismo, pragmatismo, heresias abundantes e quase nenhuma palavra de Deus. É ridículo, mas é verdade. Dificilmente você vai a uma igreja evangélica onde a palavra de Deus é pregada. Você já foi a algum culto onde o pregador abriu a Bíblia, leu um versículo, saiu daquele versículo e não voltou mais ali? Você não sabe quem escreveu o texto, qual livro o texto faz parte, qual é o pano de fundo histórico, cultural, qual é o propósito da carta, o que essa palavra quis dizer para os primeiros leitores, o que ela quis dizer, ou o que ela quer dizer para nós hoje em dia. Então nós temos uma igreja evangélica crescente no Brasil, mas nunca antes na história a igreja evangélica foi tão analfabeta de Bíblia. Nunca antes se vendeu, se consumiu tanta Bíblia, mas quase ninguém lê a Bíblia, examina a Bíblia, conhece a Bíblia. E aqueles poucos que às vezes leem, não sabem como ler. Alguns aqui, inclusive eu tive acesso a isso, alguns aqui herdaram a prática de ler a Bíblia como uma caixinha de promessas.
onde você abre e tira um versículo da sorte, e aquele é o versículo que vai abençoar a sua vida, que vai dirigir a sua vida. E qual é o problema de nós fazermos isso? O problema é que já dizia o jargão hermenêutico, que o texto fora do contexto é pretexto. A rima é boa e nos faz lembrar que se eu isolar um versículo, eu cometo erros trágicos para a minha fé. Irmãos, Paulo diz aos Romanos que a fé vem de que maneira, irmãos? Por ouvir e ouvir o quê? A palavra. Então, se eu estou submetendo os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração a ouvir, a buscar a palavra de Deus, isso significa que a minha fé se tornará robusta, edificada, fortalecida. Amém, queridos? Agora pense comigo, você crê em Jesus e submete os seus ouvidos a pregações humanistas, contemporâneas, carregadas de sensacionalismo, emocionalismo, onde quando termina o culto as pessoas estão dizendo: meu Deus, que palavra maravilhosa, como estou me sentindo tão leve nessa noite. Leve por quê? Porque a palavra foi muito boa, foi uma palavra de muito amor, de muita alegria, de muito encorajamento. Você não escutou que ele disse que eu sou bom, que eu vou vencer, que eu vou ganhar, que Deus é comigo, que Ele vai me ajudar em tudo que eu fizer. E tem gente achando até que Deus vai ajudá-lo a divorciar do marido, a arrumar uma amante, a arrumar uma namorada. Deus vai me ajudar. Porque os pregadores abriram mão daquilo que Paulo disse a Timóteo pouco antes de morrer: pregue a palavra. Quando nós nos deparamos com esse texto, Paulo começa a dizer no versículo de número 1 que nós lemos, numa forma de um juramento solene, ele apresenta no restante do texto a principal tarefa que Timóteo deveria executar. Que tarefa era essa, irmãos? Pregue a palavra. A principal tarefa do cristão é a pregação. Vamos repetir essa frase? A principal tarefa do cristão é a pregação. É ou não é, irmãos? Quando você lê 2 Timóteo, só nessa carta aqui, você vai encontrar termos como Sagradas Escrituras, Evangelho, Sã Doutrina, Sagradas Letras, Palavra. Todos esses termos denotam a mesma coisa: palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Então, diante dos desafios que nós temos pela frente de ser igreja num mundo corrompido, diante do desafio de ser cristão num mundo onde a imoralidade cresce, o egocentrismo domina o sistema, o humanismo tem influenciado os crentes, o que nós devemos fazer? Alguém me disse a mim recentemente, que as igrejas terão de mudar os seus conceitos, senão vão perder os seus membros. E disse isso num contexto de pecado, de ter que baixar a cerca, facilitar o negócio. O problema é que essa filosofia já é muito antiga. É muito antiga. E seguindo essa filosofia é que muitas igrejas fazem de tudo para atrair pessoas mundanas. E as pessoas não ouvem a pregação da palavra, mas ouvem uma palavra atraente para um homem que é cheio de si. Um homem que ama muito a si mesmo, que adora a si mesmo, que ignora Deus, que não ama pessoas e que ama as coisas. Ou você nunca ouviu igrejas da moda convidando pessoas para se renderem a Jesus, para ficarem ricas, para terem casas, para conseguir um casamento?
Paulo diz a Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Isso é quase um juramento. Timóteo, eu quero que você jure solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus que você vai pregar a palavra. Como pastor, como ministro, como evangelista, pregue a palavra. John Stott diz que a carta a 2 Timóteo pode ser resumida em 4 verbos. Capítulo 1, versículo 14, Paulo diz: quanto ao que lhe foi confiado, guarda-o. Então o primeiro verbo que resume essa carta é guarde. O segundo verbo, capítulo 2, versículo 3, onde Timóteo ouviu de Paulo: suporte comigo os meus sofrimentos. O segundo verbo que resume essa carta é suporte. Guarde, suporte. O terceiro verbo, versículo 14 do capítulo 3, permaneça. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. O terceiro verbo é permaneça. E o quarto verbo que resume essa carta é pregue. Guarde, suporte, permaneça e pregue. Como que podemos resumir a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo? Agora os irmãos vão repetir comigo: guarde, 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 suporte, permaneça e pregue. Que conselhos brilhantes para que a sua vida cristã, ou melhor, para que a sua vida seja bem sucedida. Guarde o que lhe foi confiado pelo poder do Espírito Santo. Suporte os sofrimentos. Permaneça naquilo que você tem ouvido. E por fim, pregue a palavra. E eu gostaria de examinar esse texto perguntando: por que devemos pregar a palavra? E o versículo 1 já nos aponta que nós devemos pregar a palavra porque haverá um juízo iminente. Nós não sabemos quando, mas nós temos a certeza de que Jesus virá julgar todos os povos, todas as nações, todas as pessoas. Olhe para cá, inclusive os crentes. Nós seremos julgados pelo Senhor Jesus. Julgará os vivos e os mortos. Talvez aqui uma ideia daqueles que creem, por isso estão vivos, e daqueles que não creem, por isso estão mortos. Então Jesus haverá de julgar vivos e mortos. A iminente volta de Cristo é uma boa razão para pregarmos a palavra, porque quando o Senhor voltar, o mundo será julgado por meio da sua palavra. Se nós lermos Apocalipse, veremos que Jesus vencerá os seus inimigos com a sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. A certeza de que o Senhor volta para julgar a terra deve nos fazer pregar a palavra de Deus. O mundo será julgado e nós, crentes, seremos julgados. Há uma corrente da teologia que vai dizer que os crentes não vão ser julgados, que eles vão direto para o tribunal de Cristo só para receber galardão. Bom, sem pormenores aqui, lá em Mateus, Jesus disse que vai chamar alguns servos de servo bom e fiel para entrar no gozo do seu Senhor. E o Senhor vai chamar outras pessoas de quê, irmãos? Servo mau.
Aqui no capítulo 2 de Timóteo, Paulo diz a Timóteo que numa grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. Numa igreja existem pessoas fiéis e pessoas infiéis. E quando eu digo numa igreja, eu não estou me referindo à nave da igreja, ao templo aqui. Eu estou me referindo à igreja de Jesus Cristo. A igreja física, local. Nessa igreja existem fiéis e infiéis. E diz a palavra de Deus que cada um receberá do Senhor segundo aquilo que tiver feito. Diante dessa realidade, o que nós precisamos fazer? Pregue a palavra. Talvez esta seja uma pergunta que nós deveremos responder diante de Deus. Você pregou a palavra? Deus, irmãos, não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus só tem compromisso com a sua palavra. O pregador não deve se ocupar de falar dos seus pensamentos, do seu conhecimento. Ele deve se ocupar de estudar, aprender, praticar e ensinar a palavra de Deus. Por que devemos pregar a palavra? Por causa do iminente juízo que virá sobre a terra. Olha para o versículo 1. Onde o Senhor há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação. Eu aguardo a vinda visível de Cristo, onde todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Ele vai se manifestar, e vai instituir o seu reino. Por isso, há sobre nós essa exortação: prega a palavra. Por que pregar a palavra? Versículo 2 dá várias orientações e motivações e razões para pregarmos a palavra. Primeiro, porque esse é o nosso chamado. A igreja foi chamada para pregar a palavra. Os discípulos foram chamados para pregar a palavra. Nós fomos chamados para pregar a palavra. Hoje em dia há um encantamento por uma teologia chamada de teologia da missão integral, onde as igrejas estão promovendo mais ação social do que outra coisa. E aí alguém da moda, aí eu não vou citar o nome, disse recentemente: pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Só que o Senhor não nos chamou para fazer alguma coisa, o Senhor nos chamou para pregar a palavra. Ah, mas tem tantos pobres no mundo, pessoas famintas, descalças, crianças morrendo, velhos morrendo. Sim, há tudo isso no mundo, há muito mal no mundo, mas irmãos, a maior necessidade do mundo é ouvir a pregação da palavra. Pregue a palavra, não promovam eventos. Pregue a palavra, não realizem ministérios dinâmicos e atraentes. Pregue a palavra, não faça ação social. Essas coisas nós faremos. Seremos persuasivos, queremos ser atraentes, queremos socorrer os necessitados. Porém, a principal tarefa do cristão é a pregação da palavra. E aí então, Paulo continua dizendo no versículo 2: esteja preparado. Esteja pronto para pregar a palavra. Como pregaremos se não conhecemos? Como pregaremos se não praticamos? Jesus certa vez disse dos hipócritas, dos fariseus: olha, vocês devem fazer o que eles mandam, mas não façam o que eles fazem. Então nós estamos vendo pessoas sem caráter, sem compromisso com Deus, usando o nome de Jesus para extorquir o bolso das ovelhas. Mas nós devemos estar preparados para pregar a palavra. Quando pregar a palavra, irmãos? Quando nós devemos pregar a palavra?
Paulo vai dizer então, há tempo e fora de tempo, quando tiver oportunidade e quando não tiver oportunidade, quando te ouvir e quando não quiserem te ouvir, pregue a palavra. Pregue a palavra. E de que maneira devemos pregar a palavra? Pregação vem do verbo querigma, que é proclamar. Pregação é um discurso ao auditório, não é trocação de ideias, é a exposição de convicções doutrinárias, teológicas, da fé. Isso é pregação. De que maneira? Diz o texto, repreende. Então a pregação da palavra, ela vai repreender aquilo que não estiver segundo a sã doutrina. Agora cuidado, porque esse repreende aqui, a orientação é, diga a verdade em amor. Diga a verdade em amor. E eu gosto do amor que João Batista tinha por aquela turma, onde ele dizia a verdade para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Eu gosto de Jesus quando ele se vira para os doutores, para os mestres, e na frente de todo mundo, diz para eles, seus hipócritas, vocês são falsos, vocês não amam a Deus, não conhecem a Deus. Irmãos, nós precisamos falar a verdade em amor. Nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas que estão vivendo fora da palavra. Precisamos repreendê-las, para que o homem de Deus seja então irrepreensível. Ele precisa ouvir a sã doutrina, porque a sã doutrina nos repreende. Vocês não sabem como que eu apanho quando estou estudando o texto. Vocês não sabem como que o meu coração fica quando eu estou estudando a palavra de Deus. Eu sou repreendido pela palavra de Deus, para que eu seja então um homem irrepreensível, apto para ensinar a palavra de Deus. Deus me repreende e me coloca no caminho. Repreende em amor. Ele diz, corrige. O que é corrigir? Depois de repreender e falar, isso não está certo, você corrige mostrando aquilo que é certo. Não faça isso aqui. Repreende, corrige e exorta. E mais uma vez eu digo, nós temos a impressão que exortar é botar o dedo na face do outro e apontar os seus defeitos. Essa é a ideia que nós temos de exortação. Isso não é exortação. Exortação é cuidado. Exortação é treinar o outro no caminho certo, é estar ao lado do outro, é ajudar o outro, é caminhar com o outro, é discipular o outro. Isso é exortação. Sabe o que Paulo está fazendo aqui nessa carta antes de morrer? Exortando Timóteo. Não é isso que ele diz no versículo 1? Exorto solenemente. E nós precisamos pregar a palavra exortando. De que maneira? Ainda no versículo 2. Como? Com toda paciência. E essa aqui eu gosto. Paciência aqui é longanimidade. Nós devemos pregar na esperança de que aqueles que estão resistindo venham quebrantar o coração, o Espírito Santo quebrante-os, e que eles passem então a obedecer, como diz o final do capítulo 2, e sejam livres dos laços que estavam prendendo eles pelo diabo. Então quando nós pregamos, nós temos que ter o que, irmãos? Paciência. Você vai pregar de novo para aquela pessoa? Eu vou. Com paciência e doutrina ou fidelidade. Eu vou mexer um pouquinho nessa mensagem para tentar agradar. Não! Devemos pregar a sã doutrina. O que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, não agrada a Deus, e nós não estamos aqui para discutir a palavra, nós estamos aqui para pregar a palavra, e pelo poder da graça, obedecer a palavra. Amém, queridos?
Algumas aplicações até aqui. Primeira, você precisa conhecer mais sua Bíblia. Você precisa conhecer mais sua Bíblia. O mundo precisa da palavra. Quando nós pregamos, temos acesso à palavra, devemos fazer isso com devoção, com toda a oração, com todo o coração, com toda a inteireza, porque a palavra possui o poder de Deus para a libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto você conhece da sua Bíblia? Quanto tempo você passa por dia conhecendo sua Bíblia? Tem pessoas que ainda têm a coragem de passar a semana inteira sem colocar a mão na Bíblia, só pegam na Bíblia quando vem para o culto. Quando pegam na Bíblia? Então nós incentivamos aqui na igreja, por exemplo, a leitura sistemática, que é apenas uma das leituras que você pode fazer da Bíblia. Leia 3 capítulos por dia. E tem gente que acha muito ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu sinto mal, eu sinto dor de cabeça. Cuidado que isso pode ser demônio. Eu sinto sono, toma café. É engraçado que para assistir um futebol tarde da noite, para ver um filme tarde da noite, para fazer um programa tarde da noite, a gente vence isso tudo. Mas para dedicar tempo àquilo que tem valor eterno, nós ignoramos. Então, meu irmão, aplicação aqui, conheça mais tua Bíblia. Como pastor? Leia a Bíblia. Segundo ponto, irmão, irmã, eu digo isso por amor. O que é que você faz nas manhãs de domingo que você não está na escola bíblica da sua igreja? Você gosta de tomar varada domingo à noite e ouvir que você é um analfabeto da Bíblia? Você gosta disso? Porque se fosse eu, teria vergonha disso. Onde você está? Que você não participa de um culto de estudo bíblico na quarta-feira? Onde você está? Que você, por exemplo, nós trouxemos aqui para a igreja esse ano o curso Legado. Professores que vêm lá de Macaé, passam o dia inteiro aqui no sábado. Eu estou hospedando esses homens na minha casa com muita alegria, bebendo de conversas doutrinárias, bíblicas e teológicas. Então o meu legado já começa na sexta, tarde e noite, né? Onde você está? Eu não consigo passar um dia estudando a palavra. Como assim? Você vai dizer isso para Jesus no dia do juízo? Então conheça a tua palavra. Você sabia que nem tudo que dizem por aí que está escrito, está escrito? Tem um monte de versículo por aí enchendo a sua cabeça, perturbando a sua cabeça, que não está escrito. Então alguns nessa onda vão dizer assim: olha, a Bíblia diz que se você ficar ansioso tem que procurar um médico. Se você está sofrendo de ansiedade, procure alguém para te ajudar, faça terapia. Interessante que Timóteo está cheio de problema, me parece até que problemas emocionais, mas Paulo não diz para Timóteo fazer terapia. Tiago não diz para quem está sofrendo procurar um terapeuta. Tiago diz para quem está sofrendo orar. Mas nesses dias, versículo 3 vai dizer, porque devemos pregar, 3 em diante, pois virá o tempo em que não suportarão o que, irmãos? A sã doutrina. E é interessante que quem não suporta a sã doutrina, ao contrário, sente coceira nos ouvidos, junta mestre para si, segundo os seus próprios desejos, recusa a dar ouvido à verdade, eu não quero ouvir isso, e volta-se para os mitos. Então é mais agradável aqueles que dizem que ansiedade é doença, que as doenças da alma devem ser cuidadas com remédio, com terapia, e é desagradável aqueles que dizem a verdade, que o problema do homem não está do lado de fora, mas está dentro do seu coração, que é pecador, que precisa da salvação que há em Cristo Jesus. Jeremias disse:
No nome de Deus, queixa-se o homem de quê? Senão dos seus próprios pecados. Olha para essa sociedade, olha para a igreja doente de hoje, olha para a sua vida. Sabe o que está causando mal para a gente? Não é aquilo que está lá fora, é aquilo que está dentro de nós. O nosso pecado, os nossos ídolos, a nossa rejeição à sã doutrina, a nossa inclinação para a mitologia. Irmãos, eu luto com isso. Eu já tive inclinação para mitologias. Quem sabe ainda sou tentado a dar ouvido a mitos e recusar a verdade. Porque os mitos são agradáveis, são mirabolantes, maravilhosos, são carregados de luz, de púrpura, de brilho. Mas não se esqueça que são do diabo, porque são mentirosos, e o pai da mentira é o diabo. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, nós chamamos de quê, irmãos? De doença. Sabia disso? Aquilo que a Bíblia chama de pecado, tem muita gente chamando de doença. É mito. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. E nós precisamos pregar a palavra nesses dias terríveis, onde as pessoas não suportam a sã doutrina. Quem é que não suporta a sã doutrina? Não é o mundo lá fora, é a igreja, doente, cheia de si, que adora a si mesma, que dá ouvido ao humanismo, que dá ouvido àquilo que agrada o seu próprio coração. Eles se recusam a ouvir a verdade, tapam os ouvidos e juntam mestres para si. E nunca foi tão real como nos nossos dias. No capítulo 3, Paulo disse que esses falsos mestres entram nas casas. Algum falso mestre já entrou na sua casa? Lá em casa tem dia que faz desfile de falso mestre. Quem são os falsos mestres que entram na nossa casa? São os pregadores da moda, que vem pregar heresia para os nossos ouvidos, que vem falar aquilo que a gente quer ouvir, que não nos ensina a verdade, que nos seduz com as suas mentiras. Então, eles entram nas casas, e nessa geração que não conhece a Bíblia, que está cheia de mitos, inclinando o seu coração para o misticismo, para emoções, para experiência. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não vou fazer isso porque eu não senti Deus falar comigo ainda? Irmãos, eu não estou aqui sendo irônico, não. Eu quero ensinar a você uma coisa. Cuidado quando você sentir Deus falando. Pode ser o diabo falando com você, porque os nossos sentimentos estão corrompidos. Procure ouvir Deus falar na palavra de Deus, que é a verdade, irmãos. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mas eu não senti. Creia. Você não precisa sentir, você precisa crer. Eu acredito na palavra, eu vou fazer o que a palavra está dizendo, ainda que eu não esteja sentindo vontade, que eu não esteja sentindo direção, eu vou me submeter à palavra de Deus. O quarto motivo para nós pregarmos a palavra, porque esse é o ministério do evangelista. Esse era o ministério de Timóteo. Versículo 5: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Esse é o ministério da igreja, pregar a palavra de Deus. E o quinto e último motivo, porque nós devemos pregar a palavra, porque nós estamos perto do fim, irmãos. Paulo disse: eu já estou morrendo. Nós estamos morrendo, irmãos. Se não morrermos, veremos o Senhor voltar. Das duas umas: ou Jesus volta para julgar a igreja logo, ou a gente morre e encontra com Ele logo, logo. Já percebeu como as pessoas estão morrendo? Hoje de manhã eu falei de alguns irmãos aqui da igreja que nós não esperávamos e já morreram. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube,
uma relação de artistas famosos que já morreram. Eu fiquei boca aberta, porque tem uma turma lá que eu não sabia, mas já morreu. A gente está vendo aí filmes e novelas e outras coisas onde eles estão na mídia, mas eles já morreram. Nós estamos morrendo. Esse é o nosso ministério, e diante desse quadro de urgência, nós devemos pregar a palavra, porque haverá recompensa, glória eterna para os servos fiéis, e porque haverá condenação para aqueles que são infiéis. Então Paulo diz aqui, olha, o tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Nós precisamos pregar a palavra, porque o mundo precisa da palavra. Precisamos pregar a palavra, porque a igreja precisa da palavra. Precisamos pregar a palavra, porque nós precisamos da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, e agora? O que nós vamos fazer depois de ouvir essa palavra? Vamos continuar do mesmo jeito? Acomodados, relaxados, ignorantes quanto à palavra de Deus? Não. Nós vamos nos levantar e vamos pregar a palavra de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá. Você que não lê a Bíblia, passe a ler a Bíblia. Quando, pastor? Querido irmão, por que não? Todos os dias. Por que não? Me diz por que não? Porque você quer encher a cabeça com as coisas do mundo? Porque você quer encher a mente com as coisas do mundo? Você precisa encher a mente, o coração com as coisas de Deus. E onde que nós encontramos as coisas de Deus, irmãos? Onde, irmãos? Na palavra de Deus. Querido, pare de ler versículos isolados. Leia pelo menos o capítulo inteiro. Leia livros inteiros da Bíblia. Ah, eu tenho preguiça. Tudo bem, comece com os livros pequenos. Leia Filemon, leia 2 João, 3 João, leia Judas. Um capítulo, ou melhor, não tem nem capítulo, só tem versículos. Leia livros pequenos, mas leia livros inteiros. Leia a Bíblia, tire suas dúvidas. É tão fácil tirar dúvida hoje. Pergunte para os seminaristas da igreja, pergunte para o pastor Daniel, eles sabem responder. Pergunte para um irmão maduro na fé, pergunte por quem está lendo a Bíblia, está crescendo, mas por favor, pergunte, porque você vai prestar contas a Deus com o que você fez com a sua vida, e só há uma maneira de nós mudarmos a nossa conduta, é renovando a nossa maneira de pensar com a sã doutrina, irmãos. Leia a Bíblia, comece hoje, não comece amanhã não, amanhã você continua, terça você lê de novo. Segundo, por favor, saia da mesmice, do marasmo, do mundanismo, venha para a igreja, apoie os nossos cultos. Você é membro, batizado, você tem o dever moral, ético, cristão, de sustentar essa igreja, de estar presente, de trabalhar conosco. Ah, pastor, eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Eu também trabalho, queridos. Amanhã cedo eu estou indo para o meu serviço, tiro um plantão de 24 horas, irmãos. Você vai dizer que não tem tempo? Não, eu tenho muitas ocupações, eu tenho 3 filhos e uma mulher bonita para cuidar, irmãos. Ninguém riu, tá vendo? Se eu falasse que era feia, vocês iam rir, mas não é.
Olha aqui essa escola maravilhosa que nós temos. Isso dá trabalho, não é, Leandro? A gente cuida dessa bênção. Vai falar que você não tem tempo para ler a Bíblia? Então leia a Bíblia, venha para a igreja, apoie os trabalhos da igreja, porque os crentes perderam o compromisso com a igreja, perderam o compromisso com a palavra. Mas em nome de Jesus, é tempo de mudar, amém, queridos? Amém, queridos? É tempo de mudar, irmãos, é tempo. Então mude, venha para os trabalhos da igreja, venha participar, venha ajudar, porque uma maneira de pregarmos a palavra é cooperando com aqueles que pregam. Agora eu vou encerrar. Pastor, quem que tem que pregar a palavra? Todos nós. Então você que é pai, pregue a palavra para os seus filhos, pregue a palavra para a sua esposa, pregue a palavra para o seu marido, pregue a palavra na sua casa, seus parentes, apoie os trabalhos da igreja, apoie as missões, irmãos. Jesus foi tão claro quando disse: não ajunteis tesouro no céu. Você tem uma poupança, você tem recurso, você tem dinheiro, fica guardando, e homens comendo farinha com feijão para não passar fome no sertão, para pregar o evangelho, enquanto você está engordando poupança. Para quê? Você vai prestar conta disso? Invista em missões. Nós prestamos conta do dinheiro. Eu não estou pedindo dinheiro para os irmãos, longe de mim isso. Graças a Deus, eu tenho o que comer e o que repartir ainda com quem precisa. Mas o que você está fazendo com os seus recursos? Pregue a palavra com o seu dinheiro. Ore por aqueles que pregam. E em nome de Jesus, permaneça na palavra de Deus. Guarde o bom depósito, suporte os sofrimentos, permaneça na palavra e pregue a palavra de Deus. Amém, queridos? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus, nós te damos graças, porque a tua palavra é a verdade. Nos submetemos àquilo que ela nos diz. Ela é divina, ela é infalível, inerrante. Mais do que isso, Senhor, tua palavra é suficiente, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra que as tuas ovelhas ouvirão a tua voz e te seguirão, meu Pai. Então nós podemos pregar a palavra, porque os eleitos hão de ouvir e obedecer a palavra. Nos faz mais conhecedores da tua palavra. Ensina-nos a pregar com fidelidade, paciência, com toda a doutrina, Senhor. Ah, Jesus, desperta os meus irmãos, para que tenham fome e sede de conhecer o Senhor e te busquem de todo o coração na palavra. Deus, nós temos visto irmãos amados sofrendo porque não querem renovar sua maneira de pensar, meu Pai. Ajuda-os a transformarem a sua mente pela renovação do entendimento, por dar ouvido à tua palavra, por abandonar os mitos e por dar ouvido à verdade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa este povo, capacita a segunda Igreja Batista em Cambuci para pregar a palavra, capacita cada um que veio aqui nessa noite para pregar a palavra. Aqueles, ó Deus, que ainda não firmaram um compromisso de fé com o Senhor, desperta-os nessa noite. Aqueles que ainda não firmaram um compromisso de fé com a igreja, desperta-os nessa noite, para que se unam àqueles que estão lutando para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra do Senhor. Obrigado então por essa igreja que eu amo, onde tenho conhecido o Senhor, onde eu tenho, ó Deus, recebido o cuidado do Senhor através dos meus irmãos amados. Muito obrigado por essa igreja, obrigado pelos anciãos dessa igreja,
Obrigado pelos senhores dessa igreja, pelas senhoras dessa igreja. Obrigado pelas irmãs que são como irmãs para mim, ó Pai. Obrigado pelos irmãos que são verdadeiros amigos, que estão ao meu lado, que têm me encorajado, que têm me ajudado a andar na verdade, Senhor. Obrigado pelas crianças que nos trazem tanta alegria nessa igreja, meu Pai. Obrigado, porque esta é a igreja do Senhor e por Tua graça estamos na igreja do Senhor. Leva o Teu povo em paz, dando a cada um de nós uma semana produtiva, de paz, de vitória sobre o pecado, Senhor, de crescimento na santidade, e nos ajude a conhecer mais a Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Com oração silenciosa, estamos despedidos na paz do Senhor Jesus.